Olá, então nesse vídeo eu vou continuar a análise da fermentação que eu fiz com o kefir de água. No vídeo anterior eu tentei comentar de uma forma mais rápida, pois eu estava no laboratório, agora eu já estou em casa, já jantei e eu estou aqui com os mesmos dados e eu estou no computador e eu vou não refazer a análise, mas eu vou comentar os passos, o que dá para a gente observar ou não. Vou utilizar os valores do extrato seco, que eu fiz a análise laboratorial, e também da densidade, que eu utilizei um densímetro comum, nem cheguei a fazer a correção da temperatura. Então eu pretendo dar prosseguimento nas explicações. Basicamente é a mesma coisa, só que agora eu vou fazer as contas de uma forma mais detalhada, e o vídeo anterior vai continuar no YouTube, e esse vai ser um pouco mais demorado, mais lento, porque eu pretendo observar melhor os resultados. Então, aquela folha que estava os resultados está aqui, eu tirei um print da tela onde eu digitei e todos os resultados estão aqui. Então, eu quero começar aqui com a questão do açúcar. Eu vou abrir aqui o Paint para poder escrever, não sei se a minha letra vai ficar legal, mas eu pretendo fazer as contas aqui escrevendo. Então, vou fazer um tópico aqui e vamos lá. Na verdade vai ser o açúcar. Com relação ao açúcar que foi utilizado, como mostra aqui a informação, eu utilizei 25 gramas de açúcar cristal mais 107 gramas de mel, o que totaliza 132 gramas de açúcar. Vou escrever aqui 132 gramas de açúcar. Na verdade, esses 132 gramas, na hora que a gente para e pensa, não é tudo isso de sólidos, não é tudo isso que vai exercer densidade no meio, ou que são sólidos, pois tanto o açúcar cristal quanto o mel tem umidade. Lógico, a umidade do mel é muito maior porque o mel é líquido. Então, tem uma quantidade de água que eu estou adicionando. Mesmo utilizando uma balança e medindo essa massa adequadamente, eu estou adicionando uma quantidade de água que eu não sei. Por isso, fazer as medições é importante. Na hora que eu dissolvo, a minha medição vai ser referente ao sólido dissolvido. Então, eu preparei 2 litros, então eu vou anotar aqui 130 gramas em 2 litros. Então, eu vou ter um valor de X gramas de sólidos ou de açúcares em 100 ml, que corresponde a 0,1 litro. Fazendo essa conta, eu tenho que X vai corresponder a 6,6. Como é em 100 ml, eu vou colocar aqui 100%. Espero que esteja dando para ver o que eu estou escrevendo. Quem quiser pode ir acompanhando com papel também, é só pausar o vídeo, anota e depois continua seguindo. Então, esse aqui é o valor teórico de sólidos, de açúcares que eu adicionei. Só que como eu adicionei água junto, devido à umidade do mel, esse aqui é o maior valor que eu poderia alcançar. Então, se eu fizer uma análise e der um valor maior, por exemplo 7%, é um indício que a análise está errada, pois eu não consigo criar a matéria. Todos os cálculos que eu vou realizar aqui, que eu estou fazendo, é basicamente um balanço de massa. Eu não estou inventando nada, são contas até simples, são conclusões e considerações simples que qualquer aluno de engenharia ou mesmo da área de exatas faria. Não estou inventando nada. Isso aqui é basicamente uma aplicação da lei de conservação das massas que a gente vê lá na química. ou o balanço de massa, muito comum aí, utilizado pelos engenheiros. É só isso. A matéria
aqui não tem como criar massa. Então eu sei que se eu coloquei, se isso aqui fosse 100% de açúcar puro, sem água, o máximo que eu poderia ter era 6,6%, 6,6 gramas em 100 ml. Eu não conseguiria ter mais, porque não se cria açúcar do nada. Então isso é um balanço de massa. Dando prosseguimento, então, o que eu preciso fazer? Esse aqui é o valor que eu vou colocar aqui, um valor teórico, porque na prática não há pureza 100%. Então, esse valor teórico é se 132 gramas fosse totalmente puro. Como eu coloquei o mel, que ele tem bastante água, e o açúcar cristal também tem umidade, embora seja baixo, ele também tem umidade, então esse é o valor teórico. Na prática, eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, prática, vou escrever aqui, na prática, 2 pontos. Eu fiz em casa primeiro a medida da densidade, então eu vou colocar aqui densímetro. Vou fazer as contas para o densímetro primeiro. Então, o valor medido de densidade foi 1,26. 1,026. Isso é uma medida de densidade relativa à água. O densímetro, ele pega a densidade relativa. Então, a água é densidade 1 e os outros valores é relativo a esse valor. Tem uma forma de converter medida de densidade em Brix, em outras escalas, na verdade. Nem só Brix, mas outras escalas. Por quê? Porque aqui essa densidade seria de uma solução simples. Vou escrever aqui, solução simples. Ora, essa solução ela é basicamente composta de quê? De água, H2O, mais açúcares. Só isso. Então, você vê que é uma solução bem simples. Ela tem basicamente 2 ingredientes, água e açúcares. Então, a medida da densidade funciona muito bem para misturas ou para soluções simples, que não são tão complexas. Tem uma forma de converter isso aqui, essa medida da densidade, em Brix, que é uma escala que mede açúcares ou sólidos dissolvidos. Tem calculadoras que a gente consegue encontrar aí no Google, mas uma forma, uma aproximação de se fazer essa conta é pegar os 2 últimos dígitos e dividir por 4. Então eu vou pegar aqui 26, vou dividir por 4, vai dar o valor de... Que valor que vai dar? Vai dar o valor de 6,5 e eu colocaria aqui por cento. Lembrando que o Brix é uma porcentagem, é um percentual grama a grama, e aqui no caso eu estou representando esse porcento, eu estou pensando numa porcentagem massa-volume, ou seja, 6,5 gramas de sólidos ou de açúcares num volume de 100 ml. Então, se a gente pegar, olha, 6,6 para 6,05, olha a diferença como é pequena. É apenas 0,1%. É um erro bem pequeno. Mas eu também realizei a análise de extrato seco. A análise de extrato seco ela é interessante porque, vou até escrever aqui, extrato, vou escrever apenas extrato. Por que a análise de extrato seco é interessante? Pois ela seca a amostra, então tudo que é volátil, todo líquido vai ser seco, vai ir embora e vai ficar somente o sólido. Seria como se eu pegasse todo aquele líquido, retirasse toda a água dele, o que sobrou é o extrato seco, ou seja, tudo que estava dissolvido fica ali, tudo que não é volátil.
essa metodologia ela dá um resultado bem mais confiável. E quando eu fiz, eu não vou mostrar aqui os cálculos do cálculo do extrato, porque a gente mede uma massa, seca, depois mede a massa novamente, pega a diferença, faz todas as contas. Eu já vou trazer o resultado aqui que eu encontrei direto, que foi de 6,32. Opa, 6, deixa eu apagar aqui. 6,32%. 6,32%, vamos lá. Vai me dizer o seguinte. Então, eu tenho 6,32 em 100 ml. Então, eu tenho X em 2 litros. Fazendo as contas, daria, aqui no caso, seria 0,1 litro, né? Para deixar tudo na mesma unidade. Fazendo a conta, eu encontraria o valor de 126,4 gramas. Isso, 126,4 gramas. Então, se eu pegasse esse açúcar, essa massa aqui, essa mistura de 132 e removesse a água e secasse, eu encontraria esse valor de 126,4 gramas, ou seja, 132 gramas menos 126,4 é igual a 5,6 gramas. Esse 5,6 gramas é de água. Esse valor de 5,6 foi a quantidade de água que estava nesse 132. Eu posso até voltar aqui e tentar calcular melhor, mas aqui eu não vejo essa necessidade, porque a medida do extrato nos traz um valor mais confiável, ou pelo menos na minha visão é mais confiável. Então eu vou abaixar aqui. Então vamos comparar aqui o 6,5 e o 6,6. No teórico isso aqui está bem próximo. Na prática a gente já tem uma diferençazinha que a análise de extrato acaba sendo um pouco mais precisa, mas ainda são valores bons, são aceitáveis. Daí, depois de preparado isso, eu vou voltar aqui nos resultados. Bom, eu utilizei 8 colheres de grãos de kefir e a massa deu 115 gramas. Essa massa de 115 gramas é massa úmida, ou seja, os grãos ainda tinham umidade. E massa com umidade não é uma medida precisa. Depois eu vou discutir isso melhor. Na verdade, isso vai ter um impacto para a gente poder confiar ou não no resultado de consumo de açúcar. Continuando, o volume foi 2 litros, como eu já disse, aqui a densidade e o extrato. A fermentação foram 3 dias de fermentação. Eu poderia deixar mais tempo ou menos tempo, mas eu optei por deixar 3 dias. A fermentação do kefir, eu vou fazer aqui um esquema geral sobre fermentação. Não vou detalhar muito, mas a fermentação se a gente estiver pensando no modelo ideal de fermentação, o que a gente tem? A gente tem a sacarose ou sucrose. Eu vou escrever aqui sacarose para ficar mais comum. A sacarose ela é um disacarídeo que vira glicose mais frutose. Ok, frutose. E cada moléculazinha de glicose e frutose vai gerar etanol mais CO2, gás carbônico. Isso aqui é gasoso. Então, esse é a teoria da fermentação se fosse ideal.
todo o açúcar seria quebrado em glicose e frutose, que viraria etanol e CO2, várias moléculazinhas. Eu não estou fazendo a estequiometria. Isso é um modelo teórico, ou o modelo do Gay-Lussac. Na prática, não ocorre assim, pois na fermentação há outros fatores. No caso do kefir, eu vou puxar uma seta aqui, a gente tem o que? A formação de biomassa, que são os grãos, eu vou até escrever aqui, grãos, e essa biomassa é a matriz polissacarídea chamada EPS, que é um exopolissacarídeo, que é como se fosse um polímero, várias moléculazinhas de glicose grudadas uma na outra que forma essa massa. Além disso, o kefir consome a sacarose para fazer, além da biomassa, ele também vai fazer os ácidos orgânicos. Eu vou colocar aqui e compostos orgânicos, porque ele não faz somente o ácido, ele pode fazer algumas vitaminas em baixas quantidades orgânicos. Ele pode fazer o ácido lático, o ácido glucônico, glucurônico, glicerol, várias outras moléculas podem se originar na fermentação. Precisaria de uma análise criteriosa, de estudos para poder identificar. Mas uma partezinha desse açúcar vai virar isso aqui. E ainda, durante a fermentação, a gente tem o que? A conversão, esse açúcar, uma parte dessa energia armazenada na forma de molécula de açúcar vai virar o que? Células de micro-organismos, porque eles vão se multiplicar. Aqui é onde que estaria o probiótico, porque a gente quer tomar células de micro-organismo, a gente não quer tomar etanol, não quer tomar CO2, não quer tomar biomassa, isso aqui é insolúvel, a gente não está procurando o ácido ou os compostos orgânicos que dão gosto, aroma. A gente, se for pensar numa bebida probiótica, a gente quer as células dos micro-organismos. Então, durante a fermentação, tudo isso vai ser gerado, e não só glicose e etanol. Então, por isso que a fermentação começa a se tornar um pouco mais complicada. E esse meio, o fermentado, vai ter tudo isso. Ele vai ter etanol, CO2 dissolvido. Os grãos a gente consegue peneirar, tem os ácidos, os compostos orgânicos, e as células estarão ali misturados nesse componente. Então, eu fermentei um tempo de 3 dias, como eu marquei aqui, então 3 dias. E depois de fermentado, eu fui lá e fiz a densidade novamente, o extrato seco, e pesei a massa de grãos. Então, eu vou abaixar aqui, ok. Então, eu vou começar aqui pela densidade do fermentado. A densidade do fermentado foi 1,023. Na hora que eu pego esse 23 aqui, 23 dividido por 4 é igual a 5,75%. Ou seja, essa foi a quantidade de açúcar que estava no líquido depois de fermentado. Eu também fiz o extrato, que eu vou escrever aqui, extrato, medi, fiz a análise no laboratório hoje, deu 5,49. Então você vê que agora a diferença já foi maior, pois esse valor aqui ele é mais confiável, porque ele elimina tudo que é volátil, confiável, ele elimina tudo que é volátil. Nesse valor aqui, medido com densímetro, ele é de uma mistura complexa, que é a bebida fermentada. Então, esse valor aqui, ele acaba sendo uma aproximação. Por exemplo, tem lá o gás dissolvido, que atrapalha na leitura e muda a densidade do meio. Gás dissolvido. Ok? Então, esse valor aqui, ele é próximo, é bom,
se a gente for pensar que foi medido aí com um densímetro em casa, sem muito rigor instrumental e analítico. Mas nota-se já que tem um erro associado, tem uma diferença associada. Ok? Então, continuando essa análise. Esses são os valores finais da fermentação. Quando que acaba a fermentação? Essa é uma pergunta que todo mundo fala de fermentação, mas não fala isso. Quando que acaba a fermentação? A gente está pensando que a fermentação é a biotransformação de um substrato em produto ou produtos. Quando que acaba a fermentação? Quando essa transformação, essa biotransformação acaba. Os dois principais motivos dessa biotransformação ser interrompida ou parar é, primeiro, o fim do substrato, ou seja, o micro-organismo consumiu todo o substrato, consumiu todo o açúcar, e daí não tem mais comida para ele para essa biotransformação ou bioconversão, ou o micro-organismo morre, ou acontece alguma coisa no meio que ele simplesmente para o seu metabolismo de biotransformação. Nesse ponto, a gente pode falar que acabou a fermentação. Por exemplo, se eu estou fermentando e do nada eu coloco uma temperatura que o meu micro-organismo morre, a fermentação vai parar. Ou ele come todo o açúcar, a fermentação vai parar. Do contrário, a fermentação não chegou ao fim. Eu interrompo a fermentação, mas ela ainda continua. Isso é muito interessante porque quebra esse mito, ou tira o mito da primeira e da segunda fermentação. Não há primeira e nem segunda fermentação, é uma fermentação só. O processo de fermentação, como ele não foi interrompido, é só uma fermentação. E no caso é uma fermentação mista, pois eu vou ter vários produtos. Eu tenho a biomassa, eu tenho célula, etanol, no caso da fermentação alcoólica, eu tenho vários componentes sendo gerados, várias fermentações ocorrendo ao mesmo tempo. No caso do kefir, eu tenho as leveduras gerando um produto, as bactérias gerando ácido lático e outros componentes. Então eu tenho uma fermentação mista de vários produtos, mas é uma fermentação só, não é F1 ou fermentação 1 ou fermentação 2. Para ter uma segunda fermentação, eu teria que terminar a primeira e depois começar a segunda. Então, esses processos, na hora de se falar, fala-se de uma maneira que dá a entender que são duas fermentações, ou não fala-se de uma maneira que a gente não compreende muito bem, porque não pensamos nesse conceito de fermentação. Mas, enfim, voltando aos cálculos, a fermentação continua. Eu a interrompi com 3 dias porque eu achei interessante, viável, eu posso fazer isso. Vamos calcular a diferença agora de açúcares. Ou seja, no começo eu tinha a densidade de 1026 menos a densidade final, que é 1,023 ou 1023. Note que essa diferença foi o quanto foi consumido, 0,03. Eu posso pegar as porcentagens, 6,5 menos 5,75 é igual a 0,75. Se eu pegar aqui esse 0,3 e dividir por 4, também vai dar aqui o 0,75%. 0,75% é o que? É 0,7 gramas em 100 ml, 7,5 gramas em 1 litro, e para os 2 litros de fermentado que eu trabalhei, corresponde a 15 gramas de açúcar em 2 litros. Ok? Isso foi o densímetro. Então, a partir do densímetro, eu calculei que essa fermentação consumiu 15 gramas de açúcar que eu coloquei no meio.
Fazendo o mesmo cálculo para o extrato, eu tenho lá que o extrato inicial era 6,32 menos 5,49, que dá um valor de 0,83%. Então, 0,83 gramas em 100 ml, 8,3 gramas em 1 litro e em 2 litros, 16,6 gramas de açúcar consumido, ou de sólidos consumidos nesses 2 litros de fermentação, ok? Então esse seria o consumo. Agora vamos pegar a massa de grãos de kefir. Grãos de kefir. No começo, eu comecei com uma massa de 115 e no final 132. Então a diferença 132 menos 115 é igual a 17 gramas. Isso é muito interessante, lógico, é massa úmida. Então, essa massa, na hora de medir, a gente tem um probleminha por causa do excesso de água. Água na superfície, água no interior da amostra, e a água evapora. Então, assim, não é só o produto. Essas 17 gramas não é somente o hexapolissacarídeo. É a matriz mais a água que ela retém. Para ter esse cálculo melhor, ou o valor de massa produzida, eu precisaria retirar a água e aí eu teria somente a massa. Então isso é massa úmida, sempre lembrando disso. Então na hora que a gente compara, olha os valores: 15 gramas de açúcar consumido e 16,6. Então dá um valor bem próximo da massa dos grãos de kefir. Não é regra que 1 grama de açúcar vai gerar 1 grama de grãos de kefir. Isso não é regra, porque as massas de grãos foram medidas massa úmida. Mas aqui dá para ver que tem sentido. Dá um valor aproximado. Então isso é interessante e mostra, ou dá um indício que a fermentação ela foi mais para o lado de produzir biomassa. Ou seja, são indícios, aqui não são certezas, são indícios de se produziu biomassa, se quase todo o açúcar ou boa parte do açúcar consumido produziu os grãos, produziu biomassa, espera-se, vou até escrever aqui, espera-se pouco álcool, pouca acidez. Espera-se que os outros produtos sejam pouco. Para poder ter uma certeza melhor, precisaria de outras análises. Por exemplo, eu não fiz o teor alcoólico. Eu vou fazer da bebida final depois de carbonatar. Mas espera-se que tenha pouco álcool. E agora, como eu falei nisso, quando que eu vou fazer o teor alcoólico? A fermentação, ela continua. Então, a fermentação continua na garrafa. E aí eu entro na etapa ou na fase de carbonatação, que é a fase que o pessoal comumente ou vulgarmente fala F2. Não é uma segunda fermentação, é a mesma fermentação que continua, só que dessa vez vai estar dentro de uma garrafa que não tem a saída do gás gerado na fermentação. A pressão interna vai começar a aumentar, e quando eu aumento a pressão, começa a ocorrer um equilíbrio de gás no headspace, no espaço, e gás no líquido. Então começa a ocorrer ali um equilíbrio de dissolução do gás CO2, que é o processo que a gente chama de carbonatação. Pretendo gravar um vídeo só explicando esse processo, só esse equilíbrio de CO2 a ácido carbônico dissolvido, mas aqui eu não vou entrar em detalhes. Então agora eu vou esperar esse kefir carbonatar, e depois futuramente, ou talvez em outra receita, eu posso fazer o teor alcoólico, porque se eu fizer o teor alcoólico de baixo, comprova tudo isso, que
boa parte do açúcar foi consumido para gerar os grãos. E lógico, não gerou só os grãos, gerou também célula, os ácidos, mas espera-se pouco álcool, pouca acidez, porque calculando os valores indicam isso. Então dá para ver que o densímetro ele nos fornece medidas aproximadas. A gente deve tomar um pouco de cuidado, mas dá sim para poder monitorar uma fermentação, fazer uma análise de fermentação utilizando apenas o densímetro e, lógico, um termômetro para poder fazer a correção dessas leituras, coisa que eu não fiz aqui. Uma balança também para medir as massas. Isso já dá para ser feito com poucos equipamentos. Não precisaria de estar num laboratório, usar uma balança analítica, uma estufa e tal. Lógico, essa medida de extrato que deu o valor de... Cadê isso? Que deu esse valor aqui de... Vou até pegar o vermelho. Que deu esse valor de 16,6 é muito mais confiável que o 15 e está mais perto disso, embora isso aqui tenha água. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado a fazer essas considerações, essas aproximações. Então essa é a aula, ou é a minha visão, a minha explicação de uma análise de fermentação. E ela pode ser feita não só com kefir, mas com cerveja, com vinho, com kombucha, com vários fermentados, com vários processos. E como eu disse anterior, eu não estou inventando nada. Isso aqui é basicamente um balanço de massa. Então, essa é a visão, essa é a aula que eu queria deixar gravado, para que as pessoas começam ou possam fazer uma análise parecida com o seu fermentado, caso queira um fermentado, compreender melhor o processo de fermentação, caso queira ter um maior controle sobre a fermentação. Esse vídeo e o vídeo anterior vai ficar no meu canal. Na descrição desse vídeo está a primeira explicação, que ela é mais rápida, em 10 minutos apenas, que eu estava no laboratório. E é isso. Muito obrigado e até!